Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para um bate-papo muito proveitoso nesse encontro profícuo, e até um termo bem acadêmico, mas a gente vai tornar essa nossa conversa uma conversa mais leve. Meu nome é Marcelo, eu sou professor e coordenador do curso de Logística da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Gomes da Costa, que oferece cursos profissionalizantes de EAD, cursos técnicos na verdade. E hoje o nosso convidado para esse bate-papo sobre um assunto que interessa a todo mundo, é um assunto atual, um assunto relevante, e como é um assunto relevante, nada melhor do que uma pessoa que tem respaldo, que tem estrutura, que tem expertise nesse assunto, que é o professor Dr. Alex Ribeiro, que é doutor em História pela Universidade Federal da Bahia, mestre em História pela UFRPE, especialista em Ensino de História pela UFRPE, especialista em Educação Inclusiva, Gestão Educacional e Metodologias Ativas pela Uninasal, MBA Comunicação Eleitoral e Marketing Político pela Estácio, graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Uninasal, graduado em Ciência Política com ênfase em Relações Internacionais pela UFPE, graduado em Licenciatura em História pela UPE. Então você vê que por aqui a bagagem é realmente grande. Isso implica dizer que ele hoje vai ser bem explorado. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Olá, professor Marcelo, olá os ouvintes, os espectadores do EducaPE TV, obrigado pelo convite, será um prazer discutir um tema tão importante no cenário mundial. E a gente agora criou expectativas, né? A gente falou de tema, que ele é atual, e o pessoal, que tema é esse, né? E hoje a gente vai falar sobre os conflitos no Oriente Médio, ou as guerras no Oriente Médio, que está aí nos telejornais, todos os dias a gente sempre tem uma novidade em relação a esses conflitos que afetam todo mundo. E para começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria começar perguntando quais são os motivos que levam os países às guerras. Quando o senhor falou assim, professor, de atualidades, eu me lembro da época do vestibular, não vou dizer meu ano para não dizer confessar a minha idade, né? Mas então, a atualidade sempre era um tema dos estudos, dentro do ensino médio principalmente, até em parte fundamental também, quando a gente fala perspectiva do 8º e 9º ano, então. Mas são atualidades, a gente fala mais de questões econômicas e de conflitos. Uhum. Vou dizer isso, que os estudos de atualidade já ocorrem há muito tempo, e a atualidade a gente leva a conflitos, ou guerras, né? Conflitos, podemos falar de menores e guerras e estruturas maiores, podemos dizer isso. Então, isso sempre existe, isso sempre existiu. A atualidade a gente fala de conflitos, um cenário macro. Vamos falar do cenário atual, mundial. O que é cenário atual mundial? Crise econômica ou conflitos / guerras. Então, essa questão sempre existiu, em maiores ou menores proporções, em características diferentes, mas ela de fato existe por poder, por influência no cenário regional e também por estrutura econômica. E são conflitos mais hoje indiretos, onde as expectativas tentando analisar como um ou outro vai atuar nesse cenário de conflito, mas guerra, poder, invasão de territórios, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, já confessando. Eita, era algo antigo? Sim, era. Sim. Então existe... Não é novidade para ninguém. Guerra não é novidade para ninguém. Desde que mundo é mundo... Existe. O ser humano, ele entra em conflito por outro, por diversas características. Exato. Mas então... E a gente fala atualidades, conflitos atuais. Mas claro, não a guerra em si seja uma novidade para ninguém, né? Claro que a gente vai pegar a questão histórica e ver os conflitos, por exemplo, os conflitos dos Estados Unidos com o Irã, por exemplo, ocorre desde da Revolução Islâmica que ocorreu no final da década de 70 para 80, em onde os iranianos romperam com os Estados Unidos, disseram que eles configuravam o mal em si, mas é uma característica histórica? A gente vai ter que... As guerras não acontecem por acaso, né? Não é um piscar de olhos, assim, um país olhou para o outro e não se entenderam e ocorreu uma guerra. Não, existem causas, mas
Quando a gente fala do atual, a gente está falando de guerras com características que são diferentes de outros períodos. Mas a gente pode resumir aqui por poder, por influência no cenário regional, local, global e também por questão econômica. Então, as guerras, porque elas são hoje motivos de tentar resolver acordos, né? Porque a guerra geralmente é um instrumento que é para tentar forçar alguém a se submeter a algum tipo de querência ou de acordo. Não existiria outro mecanismo, tem que ser os acordos, tem que ser através da guerra. A guerra tem que ser esse instrumento para forçar um outro país a fazer acordo, ou seja, quais são os reais interesses que tem por trás de uma guerra? Então, é importante dizer que a guerra é um instrumento político. Sim. A guerra ela é um instrumento político que ocorre posteriormente a períodos de negociações. A guerra deveria ser um fim, fim de negociações que ocorrem entre países, entre blocos, entre estados, enfim, nomenclaturas, verbetes diferentes. Mas ela acaba sendo um meio diante de conflitos que a gente está citando aqui Estados Unidos e Irã, mas a gente pode citar uma guerra recente que está ocorrendo, Rússia e Ucrânia. Sim. Uma guerra que está ocorrendo proporcionalmente, usando estratégias tanto de um lado como do outro, né? Mais disso, né, do que 2 anos. Então, ela acaba sendo um instrumento político de controle regional daquele território. Os Estados Unidos e Irã medem forças e agem estrategicamente nesses conflitos e atuam em cada cenário vendo o passo do outro. É uma questão de teoria dos jogos. Eu vou atuar, como é que eu vou usar uma ferramenta minha de guerra, de armamentos, de bloqueio econômico, da questão dos recursos naturais, como eu vou utilizar isso pensando na estratégia do outro. Então, a gente está falando isso, esses exemplos que eu estou dando, no meio do conflito. O conflito está ocorrendo. Ou seja, a guerra é um instrumento político que, dentro desse conflito que ocorre de uma maneira maior, enfim, os estados, os líderes políticos, os atores políticos estão desenvolvendo ferramentas para atuar dentro dessa questão mais abrangente. A guerra está ocorrendo aqui, mas um representante, vamos dizer, dos Estados Unidos está dizendo o que a gente pode fazer para prejudicar o Irã, e o Irã faz, e o que eu posso fazer para prejudicar os Estados Unidos. Enquanto o conflito armado, aquele clássico que a gente conhece, de armamentos dos militares, está ocorrendo. Então, a guerra é política por si só. Então, a gente poderia também entender a guerra, que eu acho até esse pensamento um tanto carente de mais informação. Eu posso dizer que a guerra é a gula, ou a guerra é o desejo de um país em querer dominar o outro e subjugar o outro. É ambição, é isso que eu quero dizer. A guerra, ela é proveniente de uma ambição. Eu, que me considero um país mais forte, desejo as riquezas daquele outro país e vou... essa questão, ou seja, é ambição. O motivo da guerra é ambição. A gente falou que guerra é uma questão política, questão de interesse político, de interesse de poder, mas o start dela é a ambição de um país sobre a riqueza do outro, ou eu estou me equivocando nessa minha fala? Você usou outro exemplo, professor. Guerra também é economia. Quando você fala da questão do um país submeter o outro, tentar recursos naturais, ou enfim, dominância de territórios, hoje é mais questão de recursos naturais. Petróleo, água, sobretudo petróleo, que é um recurso limitado. Petróleo é um recurso limitado. Enfim, finito. Então, é finito. Então, isso acontece. Mas, sobretudo, um país, para ele entrar em guerra, ele não só pensa na questão econômica, ele pensa também na questão do poder bélico. Eu tenho um poder bélico para conseguir os instrumentos econômicos e assim influenciar a política regional. Por exemplo, tem vários países, posso dizer alguns países, vamos dizer, que têm poderio nuclear bélico considerável, mas eles não estão em conflitos, pelo menos diretamente, mas eles mostram que tem força bélica para entrar em um conflito fortemente, sendo protagonista, mas eles
eles não entram em guerra, mas eles mostram que tem influência de poder. Eu tenho um armamento bélico que eu posso influenciar, posso lutar em tal lugar. O Irã é um desses, a Coreia do Norte é um desses, a China também, a Rússia está em conflito também. Mas assim, e os Estados Unidos também, óbvio, mas eles mostram que eu tenho poder militar e assim eu posso ter poder político sobre diversos territórios. Como atuar? Como fazer isso? Isso é estrategicamente. Os Estados Unidos ele não agem com o conflito com o Irã, por exemplo, que é o principal mote da nossa conversa aqui, que ele não entra, agora eu vou entrar em guerra com o Irã porque existiu aquele motivo naquele momento. Não, às vezes é calculado. Entrar em conflito, às vezes, é um cálculo político para influenciar o seu poder numa determinada região. Essa minha pergunta ela surgiu de uma reflexão sobre os outros motivos de guerra, porque quando eu disse a guerra é só o desejo de um país em querer tomar o que é do outro, a riqueza do outro, através da força, porque se a gente remontar a guerras anteriores, ela também foi o desejo de querer pôr uma ideologia, né, que é a ideologia ariana, né, que é a ideologia de uma sociedade superior, que a Alemanha tentou usar essa ideologia, não sei se era apenas um pano de fundo para querer tomar o que é dos outros ou para querer realmente impor. Porque aí a questão que eu levantei é só um interesse na riqueza do outro, ou é um interesse também em querer que o outro se submeta à ideologia que eu considero como sendo superior e que os outros é inferior, e sendo inferior vai ter que aceitar. Por isso que eu queria ver essa diferença. É só ideológica, ou ela é as duas? Ela é ideológica e ela é também o desejo de querer dominar a Terra? As duas, professor. Depende muito do motivo dos conflitos. Você falou da questão da Alemanha. Sim. A da Alemanha foi uma questão, claro que ela queria ter poder econômico sobre os demais territórios, mas o motivo dela foi ético, não sei se posso usar a palavra ético, ou ideológico assim, para invadir a Polônia. O conflito da Segunda Guerra Mundial, ela surgiu com a Alemanha invadindo a Polônia. Sim. Então isso foi o início da Segunda Guerra Mundial. Claro que tem um histórico da Alemanha que foi prejudicado com o Tratado de Versalhes, já na Primeira Guerra Mundial, ainda na Primeira Guerra Mundial, mas foi o motivo mais ideológico, mas a gente vai cobertado é o poder econômico. A Alemanha queria expandir seu ideal, o ideal nazista, fascista, por outros territórios da Europa primeiro. Só que, por exemplo, tem outros motivos que levam a um conflito. Vamos falar da maneira geral, já que a gente está falando da Segunda Guerra. Vamos falar da Primeira. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, tinha uns blocos econômicos de determinados países que estavam prontos, se armando, corrida armamentista, tentando se fortalecer belicamente, mas não tinha... Eram disputas por territórios ainda do imperialismo, enfim, do século XIX, mas precisava de um motivo para isso. Não era uma guerra só ideológica, era uma guerra econômica. Mas eles tinham uma tensão no ar, como existe nos Estados Unidos e Irã, mas existia uma tensão no ar. Mas nesse caso, lembrando que guerras têm características diferentes até por início, meio e fim. Nesse caso, precisou da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ou seja, a partir dali começou um conflito. Ou seja, havia uma tensão, mas precisava de um motivo maior para o início de um conflito que se tornou com o tempo. A Primeira Guerra Mundial, para o nosso ouvinte, enfim, internauta, quando a gente fala a Primeira Guerra Mundial, as pessoas não pensavam que ia começar, ia ser tornada de grandes proporções. Uma guerra, as pessoas sabem quando iniciam, mas nunca sabem como terminam. Então, por isso que são características diferentes. Tem ideológica, tem econômica. Atualmente é a questão por recursos naturais, mas em cada período da história a gente pode analisar de maneira diferente o início de uma guerra. Excelente, excelente. Então vocês já perceberam aí quanta bagagem, quanto conteúdo a gente absorveu nesse primeiro bloco. A gente vai dividir esse nosso bate-papo em 2 blocos. Esse é o primeiro bloco e aí vamos encerrar esse, mas já abrindo uma curiosidade em relação ao segundo bloco, e eu já deixo a pergunta no ar. A guerra hoje ela é um conflito regional, lá no Oriente Médio, Estados Unidos no Oriente Médio. E a pergunta que a gente vai trabalhar no segundo bloco
esse conflito que é regional pode se tornar um conflito mundial? No próximo bloco a gente retoma. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso bate-papo com o professor Alex, né? Nós deixamos no ar uma questão, uma pergunta. A guerra, ela é hoje localizada geograficamente, ela está lá do outro lado do Atlântico, numa região que a maioria absoluta de nós nunca foi, e esse conflito local, ele pode vir a se tornar um conflito mundial? Então, professor, é o seguinte, é uma pergunta que é um receio de boa parte da população, né? Quando as pessoas perguntam, falam, comentam, seja de fila de banco, supermercado, carro de aplicativo, enfim, as pessoas conversam, porque está tendo uma guerra e pode chegar aqui um conflito direto e tal. Então, isso é difícil de ocorrer, o conflito direto. Há percalços econômicos por conta da guerra, porque estamos numa economia globalizada, onde alguns instrumentos, onde alguns insumos, eles são utilizados em várias partes do mundo. Mas o conflito direto, o Brasil, por exemplo, citando nessa questão, o Brasil, ele é um país que, entre poucos, tá? Ele é mais diplomático, ele tem uma característica diplomática, o Brasil. O Brasil só se envolve praticamente nas duas grandes guerras e não tão consideravelmente. Então, o Brasil ele tem uma questão mais diplomática de resolver, de participar de diálogos, enfim, grupos trazidos para compor, mas o conflito direto, onde o Brasil pode se envolver ou apoiando um lado ou outro, isso é difícil ocorrer, mas o Brasil ele acaba sendo afetado pelas consequências dessa guerra, mas não como a gente fala de uma maneira tradicional, né? Pegando em armamentos, entrando em confronto direto. Isso até, poucos países até fazem isso, né? Nesse caso, entre Estados Unidos e Irã. Poucos países a gente pode ver isso se aumentar a escala, pelo menos a curto prazo. E o Brasil, só se acontecer um hecatombe, algo bem extraordinário, que eu acredito que não vai ocorrer diante desse conflito. O Brasil ele não participa diretamente na questão bélica. O Brasil é mais neutro e mais diplomático, não gosta muito de assumir lado, prefere ficar na neutralidade e na diplomacia, né? Isso. O Brasil sempre, historicamente, o Brasil tem essa característica. Uma outra questão o conflito está acontecendo lá do outro lado do mundo, para a gente aqui, cidadão comum. A passagem de 20% do petróleo é por lá, que vem abastecer outras regiões do mundo. E o que é que isso tem a ver? O que é que isso afeta, né? a nossa vida como cidadão comum? Quais são os impactos que essa guerra causa na vida do cidadão comum? O que é que isso repercute no nosso dia a dia? Esse caso, sim, professor, esse caso a gente pode dizer que o cidadão comum, como o senhor falou, que fica com receio, né, até com um apavoro de que pode haver um conflito direto com a participação do nosso país, mas o que acontece é esse cidadão comum se preocupar com o seu bolso. Aí a gente pode questionar, né, as pessoas podem questionar, mas como assim? Eu pego um ônibus, pego transporte público, eu pego transporte alternativo, enfim, de aplicativo. O que isso tem a ver comigo? Vamos lá. A guerra, os atuais momentos de conflitos, de grandes proporções, eles ocorrem por recursos naturais, enfim. E a gente fala, por exemplo, já aqui na América do Sul, que discute muito a questão venezuelana, principalmente por causa do petróleo, e não por conta do sistema político vigente lá. Claro que o sistema político vigente é questionado, mas sobretudo a economia. Então, o petróleo, e a gente vê essa questão do Oriente Médio também. E o petróleo é combustível. E no combustível é logística. Então, se o petróleo aumenta, se as produções de petróleo elas demoram a chegar aos barris de petróleo,
eles vêm menos, vem uma demanda menor, vem uma demanda menor, então os valores acabam subindo. Se sobe, ele afeta na questão dos combustíveis. E os combustíveis, gente, vai do avião até o carro de aplicativo, até um ônibus. E o que acontece quando o preço sobe para os combustíveis? Ele vai afetar no preço das passagens, vai afetar na questão do transporte de alimentos, que faz muito na questão logística, rodovias, enfim, que os caminhões, enfim, trazem esses de cargas, trazem isso. Vai afetar também no combustível dos automóveis particulares, que as pessoas vão ter que pagar gasolina. Então, os aplicativos, por exemplo, vão aumentar o valor. Então, essa questão econômica que pode afetar no cenário nacional e local, não só falando do Brasil, falando de Pernambuco também, né, professor? Então, isso sim afeta se for uma guerra, não é a curto prazo, mas a médio prazo. Olha, se está demorando a chegar o petróleo, se está demorando a chegar, se está com dificuldade de comprar, uma dificuldade maior, o preço vai aumentar, as pessoas vão querer lucrar de alguma forma, então vai aumentar o preço do combustível. O cara vai trazer carga de alimentação, enfim, de diversos produtos, vou cobrar tanto agora, e vai afetar no preço do supermercado, porque ele já chegou no supermercado com preço maior, então o supermercado vai aumentar. Vou pegar um ônibus, o ônibus vai aumentar porque o preço do combustível aumentou, então a empresa que está responsável pelo transporte público, ela vai aumentar o valor. E assim, nesses pontos que a gente fala, são os pontos menores, micros, mas ele afeta o cidadão comum. Esse caso, sim, é porque nós temos um imaginário que é construído historicamente, e a gente vê também na mídia, enfim, que a guerra, o grande percalço ao povo ouro é o conflito bélico, né? É a destruição em massa, a perca de territórios, a dominação de territórios, mas a característica atualmente são guerras indiretas, principalmente com influências econômicas. Claro, o controle, o poder por si só, ao controle regional de determinada questão, situação, região, mas a questão é econômica. E essa econômica, num cenário globalizado, ela contribui em vários países do mundo. E aqui no Brasil, e em Pernambuco. Você falou muito bem, porque os combustíveis impactam em basicamente todos os modais de transporte. Porque a pessoa pode estar lá do outro lado e dizer, aumentou o preço da gasolina, mas eu não tenho um carro. Para mim, se aumentar o preço da gasolina, não tem um carro. Mas esquece que a gente anda de ônibus e o ônibus funciona com os derivados do petróleo, que é o combustível. Mas também tem a questão do frete, né? Os modais de transporte aumentam o seu frete porque precisa repassar os custos dos combustíveis para o frete que transporta o tomate, o arroz, enfim, todo o alimento que vai para a mesa do consumidor. Então a sua pontuação ela foi muito certeira quando falou que, embora a coisa aconteça do outro lado, mas afeta a vida de cada um de nós aqui. No entanto, ainda dentro dessa linha, a gente percebe que a mídia ela vincula muito esse conflito em si, entre os Estados Unidos e o Irã, as questões de combater o terrorismo, né? Aí a minha pergunta essa retórica de que os Estados Unidos está combatendo o terrorismo, ela é uma cortina de fumaça para encobrir os reais interesses, ou ela realmente é o grande propósito dessa guerra, é o combate ao terrorismo? Existem, professor, grupos internacionais de estados que eles são legítimos. Existia com a Liga das Nações e hoje existe, vamos dizer, vou citar só um, né? A ONU, que elas discutem ou não legitimidade ou não de um país, do sistema político, de como está funcionando, se tem o terrorismo, se tem genocídio e como alguns grupos internacionais podem interferir nessas questões. Só que o que a gente vê é decisões unilaterais. Como assim? Decisões feitas por um país ou outro de invadir outro território com a justificativa dita por ele mesmo. Quando a gente fala que um país é terrorista, que um país ele pode influenciar, ele é genocida, está matando muita gente,
Isso não pode ser uma decisão de um único país. As pessoas, elas, um estadista, ele não pode chegar e dizer, vou resolver aquela questão. Existem órgãos internacionais que são responsáveis por se reunirem e discutirem algo que não é feito de uma hora para outra, para decidirem sobre a legitimidade de um país. Um país é legítimo para resolver suas questões internas. Ele é soberano. Para ocorrer alguma invasão, por qualquer justificativa que seja, ou invasão, ou domínio, ou tentar resolver uma resolução interna de um país qualquer, aleatório, é preciso de uma negociação, de uma discussão entre organizações internacionais. E o que nós enxergamos nos últimos anos é que as decisões são unilaterais, ou seja, um país que decide resolver uma questão interna de outro estado por decisão por si só, e sem a concordância dessas organizações internacionais. Isso leva à perca de legitimidade desses próprios órgãos, à descrença de outros países, à revolta de organizações sociais por essas organizações internacionais. Então, isso leva a essas questões. Então, resumindo, para decidir sobre um país, sobre uma questão interna de um país, o país por si só é soberano. Ele que resolve suas questões. E por ser algo que pode infligir a questões humanitárias, enfim, precisam organizações internacionais se reunirem e discutirem, não uma outra reunião, não a curto prazo, dependendo, para tentar uma resolução para aquele caso. Mas a decisão unilateral, ela não pode acontecer. Esse conflito entre Irã e Estados Unidos, que aí inclui também Israel, é recente ou é algo histórico? Desde que Israel foi criado. A gente fala assim, conflitos. É minha geração, né? Acho que acredito é só também, professor. Afinal, você é mais novo que eu. Não, mas o Estado de Israel foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, 48, né? Então é isso. Então, a gente nasceu, já tinha conflito lá. Já nasceu, já sabia. A gente já com uma cultura, uma visão que naquele terra é terra de conflitos. Então essa questão do Irã, de Israel, é uma questão cultural, é uma questão histórica, é uma questão religiosa que ocorre por interferência de potências mundiais, como a gente vê Estados Unidos, como a gente vê União Soviética, como a gente vê Rússia, ou outro país que hoje pode se envolver, como o próprio Reino Unido, como a própria França, a gente está citando alguns, da China, mas são conflitos que ocorrem desde a criação do Estado de Israel, que os judeus israelitas que viveram lá, vivem no seu território, eles já viviam há séculos, né? São histórias bíblicas que conversam isso. Mas os israelenses não tinham Estado para chamar de seu. Então eles acabaram criando o Estado de Israel, se eu disse o ano 48, num local onde já tinha uma construção de outras civilizações naquela localidade, de religiões diferentes, de pontos de vista diferentes. Então, para esses países que fazem fronteira com Israel, aquilo foi uma invasão israelita, foi meio que forçado a eles entrarem, e os países as civilizações que habitavam lá, os povos que habitavam lá, como a Palestina, por exemplo, foram obrigados a sair, e também a Palestina não tem um país chamado de seu. Então, do jeito que foi colocado o Estado de Israel, Israel já nasce como uma potência naquela região. Então, a mediação dos conflitos, do jeito que o Estado de Israel foi instalado, se é legítimo ou não, essa é outra questão, mas do jeito que o Estado foi criado, como foi legitimado, como foi forçado em algumas regiões, cria essa tensão. Mas a gente está falando de uma região que a gente fala dos recursos naturais que é discutido hoje. Não é só questão de territórios, né, de ocupar espaços, e sim do que aquele espaço pode ser usufruído por outros países, como é a questão dos recursos naturais do petróleo, propriamente dito, ali no Oriente Médio. Então, se a gente for pegar, veio quantos exemplos a gente acabou citando aqui sobre a guerra. As guerras, a gente fala, a guerra é histórica, a guerra, a história importa. A guerra, ela não acontece por si só. Eu vou aqui, olho para um país, esse país eu vejo como mal, vizinho. Pode falar assim, historicamente importa também. Então, entender a história é importante para entender esses conflitos. Exato. E o que acontece entre Irã, acontece entre Estados Unidos, reflete também em Israel e nos países do Oriente Médio. E para entender isso, tem que entender, veja só,
a criação do Estado de Israel. E por que o Estado de Israel foi criado? Por conta da questão, principalmente, que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Exato. E os que aconteceram com a Segunda Guerra Mundial foi por conta da ideologia nazista. E por que os judeus habitavam na Europa? Porque eles saíram do seu território desde o período bíblico. Olha só o quanto a gente tem do exemplo histórico, o quanto a história importa para entender aquilo. Para entender, exato, as razões que hoje se configuram da forma como elas estão, tem motivos por trás que já é histórico, já vem de lá. Infelizmente disseram que a gente já tinha que botar o pé no freio. Mas para fechar, que eu sei que já chegou o tempo, a gente falou que a guerra afeta a vida de pessoas. Tanto afeta a nossa aqui, por conta do aumento do petróleo, que aumenta os combustíveis, que aumenta o frete, enfim, que afeta a cadeia também. Como também diretamente afeta as pessoas que morrem por conta da guerra. E para fechar, a minha pergunta existem alguns setores que são beneficiados e que lucram com a guerra? Sim, tem aquele que sempre existiu, a indústria bélica. Ela existe e ela lucra. Quanto mais tiver guerra, ela vai surgindo também. O país, a questão do poder, ela não é só econômica. Você tem o poder, o controle daquela região, ela garante por si só o poderio econômico, o receio de um país tentar algo com outro, até a questão econômica também. A questão política importa, mas na questão econômica, sobretudo a indústria bélica, ela é crucial. O desenvolvimento bélico não é economia de tensão. As pessoas elas produzem armas para ficar protegidas, e isso por si só é um lucro extraordinário. E também, claro, para aqueles que o outro lado, né? Se eu fecho uma questão de produção de petróleo, se eu vou aumentar o barril de petróleo, aqueles países que querem se defender, eles não têm tanto poder bélico, mas eles tentam explorar economicamente de outra forma, que é a produção do recurso natural, que ele pode lucrar em cima também. Então a gente vê que tem vários instrumentos para um crescimento econômico também. E só um ponto, professor, já que está acabando aqui, o que acontece? Eu já estava falando de exemplo, outro exemplo também, eu compro muito na internet, eu acho que muita gente compra, e chega para o frete também ele pode aumentar isso também. E um efeito político-social, o que acontece? Se aumenta combustível, se aumenta preço de passagem, ou da questão de tarifa, de aplicativos, começam a reclamar com governos estaduais, com o governo nacional, e isso gera insatisfação social. Olha lá, um conflito que ocorre lá do outro lado do mundo, impactando a vida de todo mundo. A vida das pessoas, de diversas formas. Perceberam o quanto foi proveitoso e o quanto rico foi esse nosso bate-papo? Portanto, só tenho a agradecer ao professor Alex Ribeiro pela contribuição extraordinária da sua expertise, do seu conhecimento, da sua vivência em sala de aula, também é professor. E eu só quero agradecer em nome da ETEPAC, dizer muito obrigado pela sua contribuição, por ter enriquecido o nosso conteúdo aqui nesse momento. Obrigado, professor da ETEPAC. E é bom discutir essas questões, que as pessoas vejam o que está acontecendo no mundo e o que pode influenciar ou não com elas. É um aprendizado, é sempre bom discutir, mesmo que são os motivos infelizes que acontecem, mas as pessoas têm que entender o que está acontecendo no mundo, e o conhecimento ajuda as pessoas em tudo, o esclarecimento por si só ajuda. Então, obrigado pelo convite e até a próxima. Com certeza.